Me fala o seu nome, o seu local de nascimento e a data do seu nascimento. Bom, meu nome é Carolina Cioli, eu sou do Rio de Janeiro, tenho 30 anos, resido aqui há 30 anos, não saí daqui ainda. De qual manifestação cultural você participa? E me fala um pouquinho dessa manifestação. Onde, quando, por quê, como ela Bom, eu acontece? trabalho com carnaval, aham, eu trabalho com carnaval, exerço o ofício de porta-bandeira e porta-estandarte em algumas escolas até. É, É uma manifestação muito tradicional, né, no Rio de Janeiro, e eu acho que hoje em dia, até a nível Brasil, quando se trata de carnaval de escola de samba, né, porque a gente tem diversas manifestações aí que envolvem carnaval, né, no Brasil todo, mas quando Rio e São Paulo tornaram, né, o carnaval como o maior espetáculo do mundo, isso reverberou um pouco para o país, e aí o ofício da porta-bandeira passou por dentro desse quadro, esse salto, né, de algo muito territorial, carioca e paulista para nível mundo e nível Brasil. O ofício da porta-bandeira passou por vários momentos de transição, de questões profissionais, né, de profissionalização do ofício, de lidar com ele apenas como entretenimento. E aí eu já peguei ele nessa parte bem profissional da coisa. É, Ele hoje é um cargo que exige muita dedicação, né, uma cobrança muito grande em cima da porta-bandeira. Eu já entrei nesse momento, até como porta-estandarte, eu nunca vivenciei essa manifestação dentro do carnaval dessa forma mais pessoal mesmo, né, dessa forma mais divertida somente, né, a diversão pela diversão, entretenimento pelo entretenimento. E é isso, tô nela já há 7 anos, eu acho, passando por algumas escolas aí de Rio e Santo Antônio de Pádua, Maricá, Macaé. Fala um pouco da importância do ofício da porta-bandeira para essa manifestação, para o carnaval, né, para as escolas de samba. É assim, a porta-bandeira, desde que o carnaval se estruturou como desfile de rua, né, divididos em alas ou não, mas sempre contando uma história, a porta-bandeira sempre teve a função de representar a comunidade, né. Muita gente, às vezes, até comete o erro de achar que o pavilhão, que o casal ali, de mestre-sala e porta-bandeira, eles apenas fazem uma reverência àquela comunidade, né, uma reverência àquele símbolo que ele está carregando, mas não, na verdade, eles são a própria comunidade personificada, assim, né. O pavilhão, ele não só representa, como ele se torna a comunidade, eh, em forma de símbolo, né. Então o casal, ele acaba tendo essa responsabilidade e essa função de representar uma comunidade inteira. E aí, por isso também tanta pompa, né, tanta reverência, tanta, eh, majes essa coisa bem majestosa, né, porque afinal ele carrega consigo como se a gente pudesse colocar, né, toda aquela comunidade dentro de uma caixinha e levasse aquela caixinha para a avenida, né, essa é a função, assim. E em que momento você começou a participar desse evento? Você falou que já está há 7 anos participando, né. Em que momento você começou a participar e qual é a importância do carnaval, dessa manifestação para a sua vida, assim, na sua vida? Então, eu caí no carnaval, na verdade, de paraquedas, né. E eu até quando muitas escolas que eu passo acabam falando, como a gente acaba conversando isso, né, que geralmente o casal, ele é alguém que vive a comunidade já desde criança, né, é alguém que já brincava ali na ala das crianças, já brincava às vezes na escola mirim, quando a escola tem uma escola infantil, né, agregada, e não é o meu caso, eu caí no carnaval de paraquedas, sempre acompanhei, né, mas não frequentava ensaio de escola de samba, de carnaval, mas não é uma família envolvida com carnaval. Eh, e aí eu fiz bacharelado em dança na UFRJ, e a UFRJ ela tem uma companhia de danças populares, a Companhia Folclórica do Rio. E a gente estava em processo de construção de um espetáculo chamado Tamborzada, que
fala de várias danças que têm relação com os tambores, né, no Brasil. Em algum momento do espetáculo, a gente tinha a presença do carnaval, né, de falar dos tambores que movem o carnaval, que carregam as alegorias pela passarela. E a diretora, na época, escolheu que essa cena fosse representada por um pavilhão, né, para que a gente tivesse representado a UFRJ dentro desse pavilhão, né, essa coisa da comunidade personificada, né. E aí a menina que fazia o cargo, no primeiro momento, ela saiu, se desvinculou do grupo, né, do grupo teatral, e eu era a única pessoa que cabia na roupa. Não foi uma coisa assim: "Ah, vamos escolher aquela pessoa porque" não, eu era a única pessoa que dava dentro da roupa, então e eu estava chegando na companhia naquele momento, eu tinha acho que 5 meses de companhia. E no mundo do teatro, quando a gente entra, né, no mundo da dança, quando a gente entra numa companhia, a gente começa, né, como todo trabalho, né, a gente começa lá galgando ali Uhum. devagarzinho. E o cargo da porta-bandeira era o ápice do espetáculo. Então rolou aquele primeiro momento, né, entre a direção da companhia, tipo: "Pô, mas ela acabou de chegar, como é que a gente vai dar esse cargo para ela e tal?". Eu nunca tinha vestido uma roupa de porta-bandeira, porque também tem esse detalhe, né, a gente dança com essa na quadra, mas a gente tem aquela fantasia enorme que pesa quilos e mais quilos. E a fantasia que a companhia trabalhava era uma fantasia de fato de carnaval, era uma fantasia que veio da Imperatriz, acho que do ano de 2007, não me lembro, mas não era uma fantasia construída para o espetáculo, foi uma fantasia, doada, não sei como chegou lá. Mas era uma fantasia que pesava 30, quase 30 quilos. E eu nunca tinha entrado numa daquela. Ah, saber girar, eu sabia, né, estava fazendo bacharelado em dança, né, a gente deduz que a pessoa sabe girar. Mas daí você saber girar e saber girar com uma roupa de 30 quilos, uma bandeira, uma cabeça enorme, é totalmente diferente. E aí para eu provar que eu conseguia fazer sem ser muito julgada, eu fui aprender numa escola de porta-bandeira, que é isso na verdade, né, eu nem precisava nesse momento, né, a gente tinha uma coreografia, eles me ensinaram a coreografia e falaram: "Ó, me jogaram no palco, não tem opção", a gente tinha um espetáculo marcado e não tinha jeito. E aí beleza, eu fiz esse espetáculo, não foi bom, eu só fiz a coreografia, mas foi e a gente tinha um outro espetáculo em acho que 2 meses, e o cargo já era oficialmente meu, então eu busquei a escola de mestre sala e porta-bandeira do mestre Dionísio, que é uma escola de referência aqui no Rio, né, é uma escola muito na verdade de referência no Brasil, né, o mestre Dionísio é um mestre que detém aí esse saber, né, com muita classe, muita sabedoria, muita propriedade do assunto, se tornando referência até mundial, assim, né. A escola é referência a nível Japão, a nível Europa, sendo que as aulas lá eram aos sábados, e eu trabalhava no sábado, eu trabalhava com comércio, então eu cheguei lá naquele lugar, um momento, fiquei encantada com a estrutura, tinham mais de 50 alunos, entre crianças, adolescentes e até adultos, e eu fiquei muito triste por não conseguir dar continuidade ali, né, eu vi que eu não tinha como ler o ofício ali. Fiquei muito preocupada, porque precisava exercer ele com né, dentro de um teatro, a gente ia fazer temporada, acho que no Carlos Gomes. Então era uma responsabilidade grande, e aí eu descobri que tinha uma escola na União da Ilha, do governador, que para mim fazia todo sentido, porque o FRJ é na ilha, né, então eu gosto dessa coisa do simbolismo, eu tenho uma paixão, assim, por essa coisa dos símbolos, por coisa da tradição, e aí eu estava dançando na ilha e ia aprender o ofício numa escola da ilha, então para mim o universo estava Fazia conspirando sentido. de forma certeira. E aí eu fui com meu parceiro na época, que dançava comigo na própria companhia, e a gente começou a fazer aula lá. Eram as quartas-feiras com o Daniel Graham, e aí eu me apaixonei, mas não tinha a menor pretensão de seguir carreira, de fazer isso virar um ofício de fora dos portões do UFRJ. E aí acho que com 2 meses de aula, eu estreiei na companhia e tal, a gente fez a temporada, deu tudo certo, não recebi críticas do grupo.
E aí, 2 meses depois, tinha uma escola nascendo na Ilha do Governador, que era a Nação Insulana. E aí o presidente foi no ensaio, né, nesse treinamento, né, nessa escola lá, dar uma olhada nas pessoas que estavam fazendo, porque eles queriam um casal, né, novo, para assumir essa escola nova, que viesse de uma escola, da única escola de casais da ilha. E aí o rapaz me escolheu. Aí eu falei: "Não, moço, eu só tô aqui há 2 meses, não tem como ser eu, né, essa possibilidade não existe, ainda mais para ser primeiro casal, né, tomar nota, representar uma comunidade". Eu falei: "Não". E ele falou: "Não, eu volto pra gente conversar". Na semana seguinte, foi um rapaz do Arrastão de Cascadura. O diretor de carnaval foi lá, porque eles queriam um segundo casal. E aí ele também me apontou com outro menino que eu dançava lá na época, o João. E ele falou: "Não, eu quero esse casal". E aí até o próprio professor falou pra ele: "Olha, tudo bem, mas ela não tá aqui pra isso, eu não acredito que ela vá aceitar, assim, vamos conversar com ela, porque ela tá aqui mais pra aperfeiçoar a técnica, ela é pesquisadora e tal". Aí ele: "Não, não tem problema não, a gente quer conversar com ela". E lá caí eu, no Arrastão de Cascadura como segundo casal, né, fiquei morrendo de medo de aceitar o convite de primeira, da Nação Insulana, nesse momento, mas aceitei como segunda, do Arrastão. E aí eu estreiei naquele ano, assim, já, né, a gente fez 6 meses de trabalho, eu estreiei. A Nação Insulana acabou não surgindo naquele ano, eles atrasaram, e eles retomaram e me fizeram o convite. Eu já tinha passado pela passarela como segunda, eu me sentia, como eu já ia passar, né, na verdade não tinha acontecido o carnaval ainda, mas eu já estava fazendo treinamento na escola, já estava. E a Nação, e aí assim, eu estava saindo como segunda, mas eu ainda não me via como porta-bandeira, sabe? A gente como bacharel, e na época a UFRJ ela não tinha licenciatura em dança, nem a teoria, que hoje existe um curso chamado Teoria da Dança, né, para formar pesquisadores de fato. A gente era o único curso da UFRJ, então eu me via ali como uma pesquisadora do ofício, né, como uma pesquisadora, era quase uma extensão da minha faculdade. Então eu estava me sentindo uma pesquisadora fazendo pesquisa de campo totalmente, eu ia desfilar aquele ano e estava satisfeita, feliz. E aí a Nação Insulana ia desfilar em 2 meses, assim, eu acho que a gente ia desfilar em fevereiro e em dezembro a gente voltou da ilha, veio conversar comigo e com o mesmo João e falou: "Olha, a gente vai estrear, a escola vai sair, a gente vai desfilar. E a gente quer vocês de primeiro casal". Aí eu falei: "Gente, vou defender nota". Tudo bem que era uma escola do grupo E, né, que a escola quando ela nasce lá naquele grupo de avaliação que a gente chama, né, que é quando os jurados, vão ali dar o ok, se essa escola pode prosseguir como escola ou se essa escola não está pronta para esse momento e ela tem que retroceder em formato de bloco. Bloco. E aí para mim era uma responsabilidade maior, porque se você vai desfilar numa escola do grupo C, ela já é escola. Mesmo que a escola perca, né, você continua ali no grupo das escolas. Mas eu estava carregando 40, na verdade ali são 30 pontos, né, no grupo E não são 40, são 30. E eu carregava 30 pontos da escola. E aí era uma responsabilidade, imagina, eu dar uma nota baixa e a escola ser rebaixada a bloco por nossa causa. Mas aí a gente já estava bem mais seguro e a gente aceitou. E aí começou assim, aí eu desfilei como segunda num dia e no dia seguinte já era a estreia como primeira. Aí ali, de fato, eu acho que eu comecei a ser a me ver como porta-bandeira, E né, conseguiu porque os até 30 então pontos. conseguimos os 30 pontos. Fizemos 30 pontos. E aí foi Perfeito. assim. Então, a importância do carnaval para sua vida hoje, né? Já que você entrou sem saber muito bem que era isso, e hoje, é importante? Qual a importância disso na sua vida? É engraçado isso, essa pergunta, porque ela me leva a uma outra resposta também, né. O carnaval é uma coisa que move a gente o ano inteiro, né, muita gente, como eu falei no início, muita gente tem o carnaval como entretenimento de fé, entretenimento ver, né. Mas para quem o faz, ele sai desse degrau de entretenimento
passa pelo degrau ofício e ele é muito maior, sabe? Acaba movimentando a nossa vida de todas as formas, assim, o ano todo. Ele não acontece ali aquele mês, né? Aquele preparo e o pós-carnaval. E a gente acaba, ainda mais dentro do ofício de porta-bandeira, de mestre-sala, de casal, até de porta-estandarte, a gente se prepara o ano todo, né? E como é uma responsabilidade de quase 12 meses, a gente geralmente tem 1 mês, 2 meses de folga, assim, todo ano a gente fala que vai largar, né? Não, esse ano não dá mais. Esse ano acabou, ano que vem eu não quero mais. E você sai do desfile, a gente já pensa, ano que vem, vamos embora. Então, acho que a importância do carnaval na minha vida é essa, sempre ela se reafirma nessa virada sempre. Não, ano que vem a gente vai fazer isso, a gente quer aquilo. Ela é tão grandiosa que a gente não consegue abandonar. Né, assim, eu já tenho 30 anos, antigamente as portas-bandeiras iam até seus 50 anos, 60, mas hoje não é uma realidade, a gente se aposenta já na minha idade, e eu já fico igual uma menina de 15 anos, vamos, ano que vem, o que a gente vai fazer? Porque a gente acaba aprendendo muito, né. Eu fiz muitas autoavaliações, assim, tanto sobre a minha vida como sobre mim, porque essa coisa da gente representar uma comunidade inteira, não posso dizer por todas as portas-bandeiras, né, mas posso dizer que a maioria delas, se autoavaliam, porque eu posso representar da melhor forma possível, né, da forma mais respeitosa, da forma mais majestosa, se eu sou uma pessoa muito aquém a essas qualidades, né. Uhum. Então, eu vivi muitas atitudes, muita forma de falar, muita forma de agir, de interagir com as pessoas, né, de como exercer a minha educação, porque a gente acha que os nossos pais nos deram educação, porque a gente fala: "Olá, tudo bem? Muito obrigado, desculpa, dá licença". Mas quando você está num papel, quando você entra numa quadra de escola de samba, portando a bandeira, e tem 500 pessoas olhando para você e cumprimentando você, a sua educação ela tem que ir muito além disso, né. Ela se apresenta de muitas formas, formas que eu nunca precisei pensar, né. E então eu tenho essa Mudança certeza pessoal. de que o carnaval foi me melhorando, sabe. Foi me ensinando muita coisa. Perfeito. Qual a importância você acha que o carnaval tem hoje, né, para sua localidade? Você fala muito da comunidade, mas qual a importância do carnaval para a localidade, para o Rio de Janeiro como um todo? É assim, eu acho que hoje, esse ano, né, esse momento pandêmico, esse momento de muitas discussões políticas, o carnaval está sendo muito maltratado, né, e desvalorizado, desrespeitado. Então, hoje, se eu disser qual a importância hoje para a comunidade, parece que é nada, né, porque ele é totalmente esquecido, justamente por as pessoas acharem tratá-lo como um entretenimento, como um mero entretenimento. Mas para a comunidade da escola, o carnaval vai além né, do dia do desfile. Porque ele é um encontro, né. A comunidade ela não lida com o carnaval só para se divertir e beber alguma coisa no fim de semana, mas aquilo é um ofício, gera renda para as muitas famílias, né. E não só renda, não só benefícios de renda financeiro, mas benefícios de ocupação também, porque se a gente para pensar nas vidas das baianas, por exemplo, que geralmente são mulheres aposentadas, mulheres que, têm uma história ali com o bairro, com a própria escola, se a gente parar para pensar nas costureiras, né, nas cozinheiras, elas se ocupam com aquilo. É um trabalho mental, né, é um trabalho, que ajuda muito no psicológico das pessoas. E aí, hoje, nessa coisa pandêmica, nessa coisa que tá tudo parado, você não ter a escola como função, é um retrocesso na vida da comunidade, sabe. Tanto na comunidade individual, assim, né, nas pessoas que compõem a comunidade, como
a comunidade da escola, né, tudo para. É como se aquilo não existisse por um momento. Por mais que a gente faça live, que a gente tenha encontros virtuais, a escola para. E aí eu acho que a comunidade perde, porque perde nesse sentido, perde no sentido individual, né, de eu tendo uma melhora interior pelo carnaval, né, e aí eu penso muito também nessas pessoas que não estão no carnaval de forma monetizada, mas que têm o carnaval como ali uma terapia, né? Porque elas ajudam os outros, elas distribuem comida, distribuem cestas básicas, né? Elas movimentam a comunidade de diversas formas. Elas param. Isso dá um vazio, né? Porque se a gente para o nosso emprego, a gente já se sente vazio. Você imagina essas pessoas que já são aposentadas ou que, né, tem aquilo ali como e as pessoas que fazem a escola, que compõem que elas vivem para a escola. Elas vivem a escola quase que diariamente, né? E aí quando tudo isso para, fica um vazio, deixa um vazio em tudo isso. Então acho que a sociedade precisa rever essa importância para a comunidade, eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão de que o carnaval ele não é só mero entretenimento, ele é uma via de mão dupla, né? Enquanto tem as pessoas ali se divertindo, a cidade, o município, o bairro ganha no comércio, né? Ganha no turismo, ganha na geração de emprego e ganha principalmente no psicológico. E aí eu acho que esse ganho é imensurável, né? Então eu acho que a importância do carnaval ela é enorme, enorme. E claro que hoje, né, o carnaval está tentando se desdobrar, né, se reinventar, encontrar maneiras de estar ali vivo. Mas a gente encontra resistência de quem nos governa, ok, assim, né, sei lá, nossa prefeitura, nosso governo, enfim, não importa aí o cargo, mas essa resistência política de quem nos dá autorização para estar na rua, a gente ainda consegue se desdobrar, né, tipo, a gente não pode estar na rua, mas a gente pode estar aqui no meu quintal, vivendo isso. Mas quando a gente encontra resistência da própria sociedade, o negócio fica muito mais difícil, porque tudo que o carnaval lutou para chegar hoje como uma das principais manifestações culturais do país, parece que a gente volta, né? Volta atrás, volta àquela época em que o carnaval era simplesmente encontros de quintal para fazer um samba, que é muito legal, não estou desmerecendo isso de forma alguma, mas é quando uma coisa nasce, e quando a coisa já está nascida, ela não pode voltar a ser feito, né. Então, é isso, eu acho que a importância é muito além do que hoje a gente vê. Muito bom. Obrigada, Carol. A gente está chegando ao final da nossa entrevista. Eu quero saber se você tem mais alguma coisa que você queira acrescentar sobre o Eu não seu consigo te ofício. escutar legal agora. Muito bom, nós estamos chegando agora ao final da nossa entrevista. Quero saber se você tem mais alguma coisa que você queira acrescentar na sua fala hoje. Eu queria dizer assim que quem gosta de carnaval, nem quem gosta de quem busca qualquer tipo de entretenimento ligado ao samba, assim, muitas pessoas acham que o carnaval ele é apenas aquelas escolas do grupo especial, né. Eu mesma era essa pessoa: "Ah, eu não vou", eu moro em Cordovil, tô me mudando hoje pra Guapirim, né, espero encontrar várias escolas de samba lá. Mas eu não dizia: "Eu não vou sair do meu bairro e ir pra Mangueira, ir para o Salgueiro e enfrentar todas as dificuldades do Rio, né, pra uma mulher sair sozinha de madrugada e tal". Mas na verdade a gente tem muitas escolas bairristas e que fazem muito pelo bairro, né. E que hoje não tem mais força, porque as pessoas não as buscam, assim, então a maioria das pessoas é apaixonada por carnaval, né, qual carioca que não é, pouquíssimos não são, e a gente fica nessa busca eterna pelas grandes escolas do Rio, quando a gente não olha pelas escolas que estão aqui aos nossos lados, né. Às vezes, por exemplo, tem uma escola que é 1 quilômetro da minha casa e eu não sabia disso antes de entrar para o carnaval. E aí escolas essas que têm
projetos sociais, que fazem trabalho para incríveis para a comunidade, que fazem festas incríveis, que constroem desfiles ótimos, super com muita excelência, e que a gente não olha. Então, eu queria deixar esse recado, assim, para que a gente olhe para o nosso bairro de outra forma, porque era assim antigamente, né? As pessoas eram bairristas, né? E hoje o sentido de quando a pessoa diz, eu sou super bairrista, eu moro aqui no bairro tal e eu adoro o meu bairro, mas a gente não sabe nada do nosso bairro. A gente praticamente não sai da nossa casa. A gente é bairrista porque a gente fica dentro de casa. Mas isso não é ser bairrista, né? É ser caseiro. Tô aqui na minha casa. E a gente não olha. E eu acho isso muito importante, assim, a gente tanto valoriza, porque a gente hoje fala muito sobre valorizar o comércio local. E a escola de samba também está nesse lugar. Tem um comércio ali, tem um fazer ali muito importante, né? Às vezes eu vejo hoje a gente fazendo, eu vou fazer uma doação para live tal, que vai ajudar um projeto social tal lá da Bahia. Mas a escola aqui, a 2 quilômetros da minha casa, também tem um projeto social que está precisando de doação. E a gente não conhece, né? E eu acho que conhecer mais sobre o nosso bairro ajuda a saber quem a gente é também, né? Porque a gente está aqui, né? Nesse quadrante de um estado enorme, né? É isso.